Fala, amigos do Escalatar, sejam bem-vindos a mais um ET Analisa. Vamos falar um pouco sobre a Copa Sul-Americana e como é que foi os jogos das quartas de final. Mas antes, sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Instagram ao meu redor. Já deixa o like, comentário e vamos pro vídeo. Greg, solta a vinheta. Muito bem, vou compartilhar a tela com vocês aqui a tabelinha da Copa Sul-Americana do site Globoesporte.com. E vamos lá, primeiro jogo, Independente del Valle e Táchira, jogo lá, lá na Venezuela. Como eu falei, o Táchira tá fazendo hora extra na competição, já era para ter caído pro Santos, que pediu para ser eliminado. E aconteceu o que já tinha previsto. Independente del Valle, apesar de não ser aquele Independente del Valle de alguns anos atrás, finalista, campeão de Sul-Americana, vice-campeão de Libertadores, mas é um time superior ao Táchira, foi lá na Venezuela, venceu por 1-0. Jogo de volta em Casablanca, no Equador. E, cara, provavelmente o Independente vai vencer também essa partida e vai para a semifinal. O outro jogo, Melgar e Internacional, que começa os times brasileiros. E olha, sinceramente, o Internacional me decepcionou. Eu acho que, ainda mais depois do 3-0 sobre o Atlético Mineiro, aquele grande jogo que o Inter fez com o Palmeiras, né? Que o Palmeiras foi vencendo no finalzinho do jogo por 2-1. Cara, eu achava que o Inter ia apresentar um futebol melhor do que apresentou contra o Melgar. O Inter tem um time melhor do que o Melgar, time peruano, mas sofreu pressão do começo ao fim. O time peruano buscando muitas boas áreas e como o Inter é bagunçado na bola aérea. Impressionante. A questão não é nem na hora de enfrentar o adversário para buscar a bola. A questão é posicionamento. A maioria dos cabeceiros do time do Melgar, o jogador do Inter nem chegou perto da bola. Então, assim, o posicionamento da defesa do Inter é muito ruim. É uns buracos no meio da zaga, uns bagulho nada a ver. E, cara, o Melgar só não venceu a partida porque o Daniel tava numa noite inspiradíssima. O goleiro do Inter tem até um lance no primeiro tempo que o cara cabeceia e defende no rebote, ele se atira de peito na frente do jogador e faz outra defesa. Então, assim, grande partida do Daniel. O nome do jogo é o goleiro do Inter, que fez, eu acho que 9 defesas e garantiu o 0-0, porque, olha, era pro Inter ter tomado um sapeco aí, pelo menos uns 2-0 era para ter tomado se não fosse o goleiro. O alemão ainda é expulso no segundo tempo, né? Por uma cotovelada, na metade do segundo tempo ele deu uma cotovelada no rosto do jogador adversário, é expulso. O alemão que é um centroavante bem interessante, né? Acho que é uma perda para o Inter no jogo de volta. Ainda mais se o Melgar tentar fechar a casinha no final do jogo para tentar segurar um empate para ir para os pênaltis. Então ele seria uma alternativa. Então, burro, né? Em outras palavras. E no final do jogo, apesar de toda a pressão, da expulsão, o Daniel fechando o gol, o Inter ainda teve a chance de sair com a vitória, que eu previ que o Inter venceria o primeiro jogo. Num contra-ataque, o Edenilson saiu cara a cara com o goleiro e, cara, bateu mal pra cacete, vamos falar a verdade. Chutou praticamente em cima do goleiro. O ângulo dele não era bater cruzado, o ângulo dele era ou driblar o goleiro ou bater no canto do goleiro. O goleiro, ele até abre o próprio canto, ele abre o canto dele para fechar o chute cruzado. O Edenilson, então, toma a decisão errada, chuta praticamente em cima do goleiro que faz a defesa e perde a chance de fazer o Inter ser com uma vitória do Peru, o que provavelmente classificaria o Inter, né? Esse 0-0 é perigoso, eu acho que o Inter vence no Beira-Rio, acho que o Inter tem mais time, deve provavelmente vencer no Beira-Rio, mas aquilo, né? Se tivesse vencido o primeiro jogo, estaria jogando pelo empate em casa, e obrigar o Melgar a sair, aí provavelmente ia dar uma sacolada. Agora, com 0-0, provavelmente o Melgar talvez jogue mais recuado, mais retrancado, e o Inter tem um pouco mais de dificuldade para achar o gol. Mas ainda assim, eu acho que o Inter passa, eu acho que o Inter é mais time e vai enfrentar o Independente del Valle na semifinal. O outro lado da chave, Nacional e Atlético Goianiense, estreia do Luiz Soares, mas quem fez o gol do jogo foi o Luiz Fernando, grande Luiz Fernando. Bom, basicamente o jogo foi pura pressão do Nacional. O Atlético, no começo do jogo, no primeiro tempo, faz o primeiro gol. Um buraco, parecia a defesa do Inter, um buraco no meio da zaga do Nacional. O cruzamento da área, o Luiz Fernando, preciso, cabeceou no canto, fez 1-0 para o Atlético. Depois o Atlético se segurou. Chegou ali ao longo do jogo, tem uma ou outra chance de chegar perto da área do Nacional, mas nada demais. O Nacional pressionou demais o Atlético que conseguiu segurar o resultado. Impressionante a performance do Atlético. Como eu falo, esse time Atlético Goianiense é um time muito interessante, tanto que tá vivo na Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Brasileirão vai mal, eu acho que teve uns tropeços muito nada a ver que o time teve aí ao longo da competição.
Parece que entra desligado o brasileiro, sei lá, mas o Atlético Paranaense, para mim, não tem time para estar na zona de rebaixamento do Brasileirão. É um time muito interessante, muito montado, tanto que já venceu o Corinthians por 2-0 no jogo de ida da Copa do Brasil, agora vence o Nacional fora de casa por 1-0. Então é um time muito interessante que soube segurar o placar. O Nacional meteu duas bolas na trave no segundo tempo, uma cobrança de falta que explodiu um travessão, e depois um lance no finalzinho, que o jogador do Nacional carimba a trave num lance que ele recebe um cruzamento cara a cara com o goleiro do Atlético. E também impressionante a performance do goleiro Atlético Goianiense. Fechou o gol, assim, ele também é responsável por essa vitória. Grande vitória do Atlético Goianiense e joga pelo empate em casa. Eu acho que em seus domínios o Serra Dourado, o Atlético Goianiense é muito forte. Fora que ainda tem a vantagem do calor, que é um time que está acostumado a jogar naquele baita bafo que é do Centro-Oeste brasileiro. E eu acho que o Nacional vai sofrer. Eu acho que o Atlético Goianiense passa muito por conta dessa vitória do Nacional, um passo muito grande para ir à semifinal. E no confronto entre os brasileiros, o São Paulo, que até então vem sobrando na competição, chegou a jogar a fase de grupos com o time C, então sobra demais na competição. O São Paulo passou nas oitavas sem dificuldade, enquanto o Ceará que vai fazer uma campanha histórica, né? O Ceará se tornou o primeiro time a vencer os oito jogos seguidos na Copa Sul-Americana. Então ganhou todos os jogos da fase de grupos, porque tinha o Independente ainda na fase de grupos, e passou também tranquilo às oitavas. Então é um confronto muito interessante. As duas equipes que ocupam o meio de tabela do Brasileirão. O São Paulo tem muito empate, acho que são 20 jogos e 11 empates, empatou mais da metade dos jogos. E o Ceará ali no meio de tabela, né? Também ele perde a zona de rebaixamento, mas ainda ele é no meio de tabela. Bom, o jogo do Morumbi, onde o Ceará até começou assustando, né? Acertou uma bola na trave. Mas o São Paulo dominou mais a partida, controlou mais o jogo. O Nicão fez um golaço, fez um golaço. O goleiro, o João Ricardo, também do Ceará, fez grandes defesas. Inclusive, tem um pênalti pro São Paulo, que eu acho que não foi pênalti. Ali para mim foi acidente de trabalho. Assim, não houve maldade, não teve o gesto de dar a cotovelada. Foi acidente de trabalho, mas eles deu um pênalti, inventaram um pênalti pro São Paulo. O Caleri bateu mal, é aquela história, pra gente não marcar, não entra, né? Mas existe essa fama. O Caleri bateu, o João Ricardo pegou e no rebote ele fez outra grande defesa. O São Paulo mereceu a vitória. Foi um time que buscou mais o jogo, um time que pressionou mais, apesar de ter criado rios de chance. Mas foi o time que melhor jogou e o Nicão parece que gosta da Copa Sul-Americana, né? Inclusive, ele é o atual campeão. Foi campeão ano passado com o Atlético Paranaense fazendo o gol do título na final. Então, assim, parece que é uma competição que o Nicão gosta de jogar, fez um belo gol. E assim, 1-0. Acho assim, o São Paulo podia ter feito uma vantagem maior no Morumbi. 1-0 no Morumbi, eu acho que deixa o jogo ainda aberto, porque lá no Castelão o Ceará é completamente possível. O Ceará conseguir também vencer por um gol de diferença do São Paulo, ou até mais. Então, o São Paulo quase deu. São Paulo tá com um azar de goleiro já faz uns anos. Tem um lance que foi bizarro, eu acho que, sei lá, a bola, sei lá o que aconteceu, que foram recuar a bola pro goleiro, sei lá, que a bola passou do goleiro do São Paulo e quase sobrou no pé do Mendonça, eu acho que foi no primeiro tempo ainda, um lance escroto, assim, que podia ter feito o São Paulo ter tomado 1-0. Mas o São Paulo mereceu a vitória, jogou melhor, dominou mais a partida, mas o jogo tem aberto, eu acho que é uma boa vantagem, eu ainda acho que o São Paulo passa, mas 1-0 é totalmente possível reverter, ainda mais o Ceará que já mostrou que consegue fazer grandes coisas em casa. Então, por exemplo, bateu o Independente em casa nessa competição. Teve um jogo recentemente com o Corinthians, sai perdendo de 1-0 e vira para 3-1. Tem também a reação contra o próprio Fortaleza, né, na Copa do Brasil, que perde o primeiro jogo por 2-0 e no segundo jogo em casa vence por 1-0 com uma bola no travessão que quase leva o jogo para os pênaltis. Então, com a sua torcida no Castelão, o Ceará é um time muito forte mesmo. Então, acho que está em aberto, mas o São Paulo passa. Então, eu falei que passa, eu acho que eu falei Independente Del Valle, Internacional, Atlético Goianiense e São Paulo, né? Tá tudo encaminhado, só o Internacional que quase peidou pro Melgar. Mas é isso, gente. Falei para mim o que vocês acharam desses primeiros jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Quem vocês acham que vão passar? E é isso. Espero ter gostado do vídeo. Até a próxima. Falou.